noite, boa tarde, né? Com o tempo claro, gostaria de convidar você, começar essa ministração, convidando você para estar 100% presente, amém? Que às vezes a gente está só 50%, tem outra parte nossa que está por aí, né, gente? Pensando nas coisas que a gente tem para fazer amanhã, pensando, gente, deixei a janela de casa aberta, e nesse momento há uma luta, né, na nossa mente para que desviar a gente da nossa atenção, e isso é muito perigoso. Eu às vezes sou um pouco distraída, porque eu falo que tem uma parte minha que é uma parte normal, consciente, né? Agora tem outra parte minha que é maluca. Né, gente? Às vezes você está ali tentando se concentrar para estudar e aí você está pensando nas coisas mais fora do contexto possível. E um tempo desses atrás eu estava... para quem não sabe, eu uso lente de contato, né, de grau, porque eu tenho miopia. E um tempo desses para trás eu estava com o olho coçando, ardendo. E aí eu tenho um negocinho assim, a mulherada vai entender, uma cestinha cheia de coisinha, né? Colírio, coisinhas, perfume, desodorante, aquela. E aí eu olhei por cima assim, peguei o que eu achei que era um colírio, né? Porque a tampinha era pequenininha. E aí peguei e pinguei no olho. Gente do céu! Falei, misericórdia, o que é isso? Lágrimas de Satanás, o que é isso que eu coloquei aqui no meu olho, né? Gotinhas do inferno. Gente, o negócio ardeu, pegou fogo ali de um jeito. E o sangue de sem poder. Aí, quando eu consegui abrir o olho e olhar, era remédio para afta. Remédio para afta. Eu pinguei no olho, gente. Por quê? Porque eu não estava 100% presente, consciente daquilo que eu estava fazendo. Coloquei no piloto automático, fui lá na minha cestinha, vi uma tampinha parecida, eu não olhei o que eu estava, não olhei o rótulo, o potinho era da mesma cor, o formato era parecido. Abri e pinguei no olho, gente, em tempo de ficar cega. Depois eu tentei contra a minha visão novamente, mas fica para uma outra história. Porque eu não estava presente no momento, não estava concentrada naquilo que eu estava fazendo, não estava atenta aos sinais. Se eu tivesse percebido um pouquinho, eu ia ver que o potinho era diferente. Então eu quero convidar você hoje a ficar 100% presente nesse momento. Porque nós não apenas vamos colocar coisas nos nossos olhos, mas nós vamos colocar alimento espiritual para a nossa alma. Nós vamos fortalecer o nosso espírito. Nós vamos lutar pela conexão com o nosso Criador. Posso ouvir um amém? Antes de eu falar o título da mensagem, que eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, eu quero começar lendo o texto com vocês. Pode ser? Já eu falo o que é. 2 Samuel, capítulo 23. Só para eu contextualizar vocês, nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre os guerreiros de Davi. Aqui nessa passagem, está contando para nós quem foram os 3 guerreiros de Davi, os valentes de Davi, os que receberam maior destaque. Foram homens muito valentes, homens que fizeram coisas muito notórias, né? E aí ele fala 3, depois ele fala mais 3, depois ele menciona 30, mas esses 3, eles foram os tops do top, é o top 3 de Davi. E a Bíblia vai mencionar sobre eles aqui. E Deus ministrou muito ao meu coração e eu quero dividir com vocês, porque eu acredito que Deus tem algo poderoso para fazer nesse lugar. Quem está comigo fala amém. Então vamos lá. Esses são os principais guerreiros de Davi. Gebezão, aí depois eu vou pular lá para o 9. Eleazar, e no versículo 11 cita Samá. Esses 3 homens, eu vou resumir aqui para vocês. Um deles lutou sozinho contra 300 homens. Aqui fala 800, mas em outra passagem fala 300. Os historiadores chegaram à conclusão que são 300 mesmo. Lutou sozinho contra 300 homens. O outro, certa vez, ele estava em batalha contra os filisteus, Eleazar. E a Bíblia conta que os israelitas fugiram, deram para trás, e ele ficou sozinho. A Bíblia diz que ele ficou tão cansado, a mão dele estava tão exausta, que ela ficou dormente. Ele provavelmente teve algum tipo de paralisia, cãibra, alguma coisa do tipo, que a mão dele grudou na espada. Ele não largou a espada, ele estava tão exausto, e ele sozinho, ele derrotou todo aquele batalhão. Quando os israelitas voltaram, os corpos estavam no chão somente para eles saquearem o exército inimigo. O cara sozinho derrubou todo mundo. E o último, a Bíblia conta que também contra os filisteus, ele estava nesse campo, e era um campo plantado, cultivado de lentilhas, e os israelitas também deram para trás. Ele ficou sozinho naquele campo, e a Bíblia diz que ele tomou posição, e ele defendeu a terra dele, e ele defendeu aquela plantação, e sozinho também o Senhor o ajudou, mas sozinho ele conseguiu derrotar aquele exército que estava contra ele. Então por isso eles foram homens muito notáveis. E eu sou uma pessoa muito curiosa, gente. Graças
graças a Deus, eu vivo no tempo do Google. Porque tudo eu pesquiso no Google. Vocês não têm noção da minha sede de conhecimento e a minha curiosidade. Vocês não têm noção. Essa semana mesmo fui colocar uma louça para lavar. Estou lá fechando a minha máquina de lavar louça. Falei, gente, que coisa abençoada. Eu vou dormir e ela vai ficar aqui trabalhando. Olha. E aí eu falei, quem foi que inventou a máquina de lavar louça? Aí eu fui dar um Google. Descobri que foi inventada em 1850. 1850. Enfim, para que essa informação? Não sei, cultura geral, mas eu sou dessas. Qualquer coisa eu vou atrás. Eu assisto filme com o celular na mão. Como é o nome desse ator? Quem foi que escreveu esse filme? Esse fato histórico, será que foi assim mesmo? E pesquiso tudo. E eu, essa semana, lendo essa passagem, eu falei, nossa, que interessante, né? Aí eu fui pesquisar. Fui atrás para saber quem eram essas pessoas. A Bíblia fala pouco sobre essas histórias. Algumas delas só são mencionadas aqui. E eu falei, deixa eu pesquisar o nome desses homens, que eu gosto de ir lá, pesquisar a etimologia da palavra, de onde veio, qual o significado na raiz da palavra, do hebraico. Porque geralmente tem tesouros, a Bíblia é muito rica. Tem muitos tesouros, você vai lá e fala, nossa, que nome profético. Aponta o cara para o destino profético. Por exemplo, Josué, que nós estudamos ele aqui no culto da virada. O nome de Josué era Oséias. Oséias significa salvação. E aí Moisés mudou o nome de Josué e falou assim, você não é mais Oséias, vou te chamar agora de Josué, que é o Senhor é salvação. Falei, olha que tremendo, Josué é a representação de Jesus no Velho Testamento e ele aponta, o nome dele foi mudado para ele chamar o Senhor é salvação. O nome dele era salvação e apontou para o Senhor. Então assim, umas coisas, uns detalhes que enriquecem. E eu fui lá ler o significado do nome desses pessoal aqui, desses três. E aí, gente, para minha decepção... Eu vou contar para vocês, olha o significado do nome deles. O primeiro é Eleazar. O significado do nome Eleazar é o Senhor ajudou. Ótimo, porque afinal de contas ele ficou tão cansado que a espada grudou na mão dele e o Senhor ajudou. Eu falei, maravilha, esse aqui super profético, deu tudo certo no nome dele. Aí eu fui ver Jabezão, desculpa. O significado do nome dele é ornamento. Aí eu fui ver o radical da palavra. Aí é delicado, aquele que procura o seu próprio prazer. Eu fiquei frustrada, confesso. Falei, uma pessoa que luta contra 300 pessoas sozinha, ele não é nada delicado. E eu tenho certeza que não foi nada prazeroso isso. Aí eu falei, puxa vida, deu ruim, né? Deu errado aqui a minha expectativa nessa busca. E aí eu fui ver Samá, que foi o que defendeu a plantação sozinho. Quando eu fui ver o significado do nome dele, o nome dele significa deserto. Desolado, aquele que foi saqueado. Eu não, tá errado, foi o contrário. Falei, o nome desses homens, eu fiquei um pouco frustrada. Falei, puxa, eu vim aqui achando que eu ia achar um tesouro. E na verdade eu fiquei um pouco frustrada porque o nome deles não combina nada com o destino desses homens, nada com o que eles fizeram. E aí foi aí que o Senhor, na sua infinita graça, começou a ministrar o coração. E foi aí que essa palavra surgiu. O Senhor falou para mim, Anne, tem pessoas que têm nomes e rótulos e coisas que foram lançadas sobre elas que não são bons, que não são bonitos. Tem pessoas que têm nomes que não lançam elas para o destino que eu sonhei para elas. Tem pessoas que o nome dele é aquele que busca o seu próprio prazer. Tem pessoas que o nome dele é aquele que tem inveja. Tem pessoas que é aquele que não é santo. Tem pessoas que o nome dele é abandonado, abandonada. Tem pessoas que têm nomes que não são bons, rótulos que não são bons. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração, o que eu quero falar com vocês, é assim como Jabes. A Bíblia nos conta a história de Jabes, está lá em 1 Crônicas, no capítulo 4. A Bíblia diz que Jabes, ele foi o mais ilustre dos seus irmãos, mas o significado do nome Jabes é sofrimento. E a mãe dele colocou o nome dele de sofrimento porque ela falou assim, porque foi com muito sofrimento que eu dei à luz a esse menino. Imagina você crescendo como Jabes. Oi, como é seu nome? Sofrimento, porque minha mãe sofreu muito para me dar a luz. Sofrimento, vem cá meu filho, me ajuda a lavar a louça. E ele ia cheio de culpa, cheio de rejeição, porque eu causei muito sofrimento à minha mãe. Esse menino cresceu com uma carga emocional muito ruim. Esse menino cresceu com uma rejeição muito ruim. Mas esse menino ouviu sobre o Deus de Israel. Esse menino ouviu que eles serviam a um Deus que inclinava os ouvidos para ouvir a oração do seu povo. Esse menino ouviu sobre os grandes feitos. E esse menino, apesar de ter sido rotulado como sofrimento, causador de dor, causador de problemas, esse menino um dia fez uma oração e ele falou, Senhor, tomara que o Senhor me abençoe, coloca sobre mim a sua mão, me livra do mal, amplia as minhas
minhas fronteiras, me dá prosperidade. E sabe o que aconteceu? O Senhor ouviu o clamor de Jabes, o Senhor atendeu a oração e ele foi o mais ilustre dos irmãos dele. Eu te trouxe nesse lugar e agora vai o título da nossa palavra de hoje, que nem sempre aquilo que parece é, nem sempre aquilo que te rotularam é, nem sempre aquilo que a gente está sentindo é. Às vezes te chamaram de sofrimento, mas adivinha só, ele foi o mais ilustre dos irmãos. Às vezes te chamaram de abandonado, traído, às vezes te chamaram de aquele que não tem fé, aquele que não vai dar certo. Às vezes olharam para sua família e falaram, nunca vai prosperar. Mas adivinha só, nem sempre aquilo que parece é, nem sempre aquele que está cercado foi vencido, nem sempre aquele que está cansado foi destruído, porque os que confiam no Senhor subirão com asas como águia. Amém, amém. Eu quero que você feche os seus olhos comigo agora. E essa palavra ela é muito mais prática do que você pode imaginar. Eu quero que você comece a pegar os seus rótulos e as suas sensações e as suas emoções e aquilo que você carrega e os seus fardos e as cargas que lançaram sobre você e os fardos que lançaram sobre você, talvez que você mesmo lançou sobre você, e você começa a falar, parece, mas não é, parece, mas não é, eu tenho a sensação, mas não é isso que eu estou sentindo, porque eu creio em outra coisa, eu creio num Deus maior. Feche os seus olhos comigo. Estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. De olhos fechados, começa agora a entrar na consciência desse momento e abrir espaço para o Senhor no seu coração. Agora consciente desse momento, lançando sobre o Senhor, lançando sobre o Senhor mentiras, lançando sobre o Senhor pensamentos que estão te atacando agora, lançando sobre o Senhor a história da sua vida, os episódios difíceis da sua vida, as sentenças que foram declaradas sobre você. Começa a lançar e começa a declarar, parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Sou guardado por ti. Diz comigo, parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado.
daquela porta, quem tem essa convicção no seu coração, você vai sair daqui com a unção e com a graça do Senhor, para que você possa vencer os seus rótulos, para que você possa vencer a sua própria história. E assim como Jabes recebeu a bênção do Senhor, quem está nessa fé comigo diz glória a Deus e dê um aplauso bem forte a Jesus. Repete comigo, fala, parece. Balança sua cabeça e fala, mas não é. Fala mais uma vez, parece, mas não é. A última vez diz, parece, mas não é. Amém, amém. Mas Anne, você pode perguntar, mas Anne, tem coisa que não parece, tem coisa que é. Eu tenho um histórico, eu tenho uma bagagem. Tem coisas que não são sensações, são fatos. Eu sei. Esses homens aqui, eles viveram fatos também. Fatos também. A Bíblia nos conta, lá em 1 Crônicas, desculpa, 1 Crônicas é Jabes, em 1 Samuel, como é que foi que esses homens encontraram Davi? 1 Samuel capítulo 22, assim Davi tinha sido ungido rei, Davi tinha vencido Golias, Davi tinha tido vitórias militares, ele estava ganhando popularidade. E a gente sabe que Saul, ele era perturbado por um espírito. E Saul teve aquela inveja, ele teve toda aquela coisa. E começou a perseguir Davi de morte mesmo. E quando Davi começou a fugir, certa vez ele foi para a caverna de Adulão. E ele ficou lá escondido, a família dele descobriu que ele estava lá, foi lá para dar apoio, conversar com ele. E a Bíblia conta que alguns homens começaram a aparecer naquele lugar. Lá em 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, fala assim, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, fala comigo, dificuldades, endividados, fala comigo, endividados, e os descontentes, fala comigo, descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi estava fugindo pela sua vida, estava sendo perseguido injustamente, ele não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, o tempo todo ele estava tentando ser certo. E aí ele estava sendo perseguido de morte. E quando ele estava fugindo, se escondendo, 400 homens apareceram. E olha que time bacana. Pessoal com problemas, pessoal tudo quebrado, endividados e descontentes. A Bíblia fala, essa palavra descontentes, ela vem de amargura de alma. Pessoas que estavam com as suas almas amarguradas. 400 homens escondidos dentro de uma caverna com Davi, que estava sendo injustiçado. Homens quebrados, homens cheios de problemas, homens descontentes com as suas próprias vidas e com as suas próprias situações. E aqui começou o exército de Davi. E desse exército, depois mais pessoas se juntaram. Saíram aqueles homens valentes, poderosos, que fizeram aqueles feitos incríveis. Parecia o pior exército do mundo. Mas nem tudo que parece é real. Eles estavam endividados. É real, eles estavam descontentes. É real, eles estavam com problemas. A Bíblia diz que eles estavam assim. Mas o nosso começo não determina o nosso final. É o Senhor que escreve a nossa história. Amém? E aí, eu quero conversar com vocês o que aconteceu nesse meio tempo. O que aconteceu entre esse exército de 400 homens quebrados, frustrados, etc., se tornarem aqueles homens valentes. A Bíblia faz referências a esses homens de coisas incríveis. Eles eram valentes, eles eram corajosos, eles eram habilidosos, eles eram excelentes. O que aconteceu? Eles entraram na caverna de Adulão. E eu quero ensinar hoje com vocês lições que nós aprendemos em Adulão. Não que tudo aconteceu dentro da caverna de Adulão, mas ela representa para nós esse processo de Deus nas nossas vidas. Adulão é muito interessante. Essa sim foi interessante quando achei o significado. Adulão significa justiça do povo. Só que o radical da palavra, e isso é importante, tem um segredo aqui. Quando a gente fala florido, em português, né? Ah, o campo está florido. Qual que é o radical da palavra florido? Flor.
O radical é aquela parte da palavra que carrega o sentido, o significado da palavra. Então, florido, florista. Então, as outras palavras vão tendo outros significados, mas qual que é o significado principal, a origem ali de tudo? Flor, vocês entendem? Pronto. Adulão é mais ou menos isso. Adulão significa justiça do povo. Mas o radical da palavra, aquilo que dá sentido à palavra, significa justiça de Jeová. Agora guarda comigo, aqueles 400 homens feridos, endividados, problemáticos, amargurados nas suas almas, entraram atrás de Davi, o homem que estava sendo perseguido injustamente, entraram na caverna de Adulão falando: nós queremos justiça do povo, nós queremos vingar a sua honra, nós não estamos contentes com essa situação, não estamos contentes com esse governo, não estamos contentes com isso. E eles entraram querendo justiça do povo, mas acabaram encontrando a justiça de Jeová. E eu quero falar, se você entrou aqui hoje querendo justiça do povo, bem-vindo à caverna de Adulão, porque você vai encontrar a justiça de Jeová nesse lugar. E a justiça de Jeová não vai fazer aquilo às vezes que você espera, mas vai fazer aquilo que você precisa. E hoje nós vamos aprender princípios que vão transformar, talvez 400, não sei quantos nós somos aqui, mas vão transformar pessoas talvez feridas, endividadas, com dívidas com o seu passado, com dívidas com você mesmo, com dívidas com a sua família, com dívidas dentro da sua própria mente. Vai transformar você, não na justiça dos homens, não na justiça do povo, não na justiça dos seus próprios olhos, mas na justiça de Jeová. O Senhor vai te ensinar princípios para você se tornar esse exército daqueles homens mais corajosos que Davi já teve. Quem está comigo e quer aprender a falar amém? Vamos lá, quais são os segredos, quais são, as lições que nós aprendemos em Adulão? Primeiro, o que esses soldados, o que esses homens aprenderam com Davi ali em Adulão, naquela caverna e durante a caminhada deles? Eles aprenderam sobre honra. Fala comigo, honra. Em Adulão nós aprendemos sobre honra. Teve uma certa situação, não foi nessa caverna, foi em outra caverna, em que Davi já estava aí com em torno de uns 600 homens. E estava numa caverna muito grande, que abrigava inclusive rebanhos de ovelhas inteiros. E Davi estava lá no fundo com seus soldados, e Saul entrou. Saul, o rei, que estava perseguindo Davi de morte, que havia sido já reprovado pelo Senhor. E Saul entrou, a Bíblia conta que ele entrou, sozinho, porque ele foi aliviar o ventre. Ele foi fazer suas necessidades. Então, ninguém ia lá ver o rei, gente, fazer suas necessidades. Então, o pessoal dele ficou fora. E ele entrou sozinho para a caverna. E a Bíblia diz que Davi aproximou sem que ele visse. Provavelmente ele deixou a capa dele de lado e cortou um pedacinho do manto dele. E os soldados de Davi estavam lá: vai lá, é a sua chance. O Senhor não te prometeu que você seria rei? Vai lá e toma o trono. Vai lá e mata Saul. Vai lá e faz a justiça. Você tem o direito. Você está sendo perseguido injustamente. Saul está sendo reprovado pelo Senhor. Vai lá e faz, e acontece. Vai lá, justiça dos homens. E Davi falou assim: de jeito nenhum. Eu tirei um pedacinho do manto e até disse: eu estou arrependido, porque ele é o ungido do Senhor. Ele é o rei em exercício. E eu vou ensinar uma coisa para vocês. Eu estou adaptando. Vou ensinar uma coisa para vocês. Se nós quisermos ser um exército verdadeiramente forte, nós precisamos aprender a honrar. Honrar não é concordar com os erros de Saul. Honrar não é passar na mão e fingir que está tudo bem. Honrar não é nada disso. Honrar é saber que ele é a autoridade constituída. E nós não vamos levantar um dedo para uma autoridade constituída. Nós podemos discordar da autoridade constituída, mas nós não vamos blasfemar, nós não vamos murmurar, nós não vamos xingar, nós não vamos falar mal. Você entende? Você entende? Se tem uma coisa que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, se nós quisermos ser guerreiros fortes e corajosos e vencer, enfim, vencer as nossas próprias limitações, as limitações impostas a nós, nós vamos aplicar o princípio da honra nas nossas vidas. Não somente com as pessoas, vamos dizer que eu estou falando aqui, que não merecem, mas com aqueles que merecem. Quem aqui conhece uma pessoa que é excelente no que ela faz e é uma inspiração para você? Às vezes a pessoa é muito boa para lidar com as finanças. Às vezes a pessoa ela é muito dedicada no trabalho. Às vezes a pessoa ela cuida muito bem da saúde dela, ou cuida muito bem dos filhos dela, ou é uma pessoa cheia de Deus e você admira a unção do Senhor na vida dela. Quem tem pelo menos uma pessoa que você admira?
Você já honrou a vida dessa pessoa? Quem aqui tem um cônjuge, marido, sua esposa, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, que tem uma característica nele que você acha muito incrível, que você admira muito nessa pessoa? Deixa eu ver, levanta a mão. Você já disse isso para ele ou para ela? Na honra, o favor de Deus se manifesta. A Bíblia fala que quando nós honramos, inclusive no ano passado nós lemos um livro só sobre isso, a recompensa da honra. Se você não leu, você precisa ler. Quando nós honramos um profeta, quando nós honramos uma pessoa, que ainda que não seja um profeta do meio eclesiástico, nós participamos da unção que aquela pessoa tem. É derramada sobre a nossa vida. Deus quer te tornar forte, poderoso nesse ano. Eu quero ouvir um amém. Amém. Mas muitas vezes o Senhor vai fazer isso colocando alguém excelente do seu lado para te ensinar, para que você possa honrar a excelência dessa pessoa nessa área. E nós muitas vezes perdemos a oportunidade, porque ao invés de honrar aqueles que são bons e excelentes em alguma matéria, nós invejamos essa pessoa. Eu acho que é o autor, acho que é o Bevere que fala no livro dele. Agora eu não lembro onde que eu vi. Às vezes você vai estar passando uma crise financeira e você vai colocar uma pessoa muito bem sucedida perto de você. E você vai ter a tentação de, também, pai dele é rico. Também, recebeu tudo de mão beijada. Também. Se você fizer isso, você vai perder a chance de honrar essa pessoa e aprender com ela. E essa pessoa poderia ser quem vai ser uma bênção e uma resposta do Senhor na sua vida. A honra é um princípio que nós precisamos aplicar. Honrar os que estão acima, honrar os que estão abaixo e honrar os que estão do lado. Honrar nossas autoridades, os nossos chefes, os nossos pais, os nossos líderes. Honrar os nossos subordinados, os nossos filhos. Honrar os nossos colegas, os nossos cônjuges, os nossos pares. Quando eu honro o meu marido, eu estou participando da bênção dele na minha vida. Participando da unção que Deus depositou na vida dele. Você entende isso? Entende mesmo? Eu vou te dar a oportunidade. Eu falei que hoje ia ser prático. Eu vou te dar 30 segundos para você pegar o seu celular, o seu WhatsApp. Não abre o Instagram. Pega o seu celular, pega o seu celular. E quem tem WhatsApp? Você pensou em alguém que você admira? Honra essa pessoa agora. Manda mensagem para ele ou para ela agora. Se está do seu lado, se é sua esposa, seu marido, honra ele agora. A gente vai ter uns 30 segundos. Manda mensagem, fulano, estou te mandando essa mensagem só para dizer que eu admiro muito a sua competência no trabalho. Você me inspira. Honrou, valorizou a vida da pessoa. Ou então agradece, fulano, estou te mandando essa mensagem para te agradecer por você ter orado por mim, por você. Honra essa pessoa agora. Se é seu marido, se é sua esposa, honra ele, honra ela. Quero te honrar pelo cuidado que você tem. Fale, deixa Deus te usar. Sabe quando a gente faz isso? Nós abrimos o céu sobre as nossas vidas. Nós abrimos um ambiente onde o Senhor pode trabalhar, onde o Senhor é honrado, onde nós honramos uns aos outros. Ele tem liberdade para fazer, Ele tem liberdade para agir. Só manda mensagem, não espera a resposta não. Deixa que Deus vai te usar aí depois. Nós precisamos honrar. Pode coisar, vou dar 30 segundos. Beijinhos trocados. Glória a Deus. Me agradeçam depois, irmãos. Amém.
monte de emoji para encurtar a mensagem. Uns corações e pá, mãozinha. Amém. Pronto? Podemos continuar? Sim ou não? Sim, amém. Então guarda o celular, a não ser que você esteja anotando. Segundo princípio que nós aprendemos em Adulão, segundo princípio que nós aprendemos nesse processo das nossas vidas, é que nós aprendemos que cada um importa. Repete comigo, fala, cada um importa. Eu quero mais fé e mais animação. Fala, cada um importa. Deixa eu falar para você, cada uma das pessoas que estão aqui hoje, cada um de vocês importa. E não só você como pessoa importa, mas a sua vitória pessoal importa. Deixa eu explicar uma coisa aqui que eu aprendi sobre o reino. A igreja do Senhor, ela triunfa quando cada crente tem uma vitória na sua vida pessoal. A igreja, o reino de Deus cresce quando você consegue se livrar de um vício que te aprisiona. Deixa eu falar, não é só você que vence, não. A igreja vence, a igreja triunfa. A igreja triunfa quando você perde o seu medo e a sua timidez e compartilha o evangelho com uma pessoa. A igreja triunfa quando você consegue vencer a apatia e a preguiça e você fala, eu vou me disponibilizar, eu vou deixar Deus me usar esse ano. A igreja vence, não é só você. A igreja vence quando você consegue perdoar o seu cônjuge e vocês conseguem restabelecer a conexão de vocês. Deixa eu falar, não é só a sua casa, não é só a sua família. A igreja do Senhor se torna mais forte e poderosa na terra. Nós nos tornamos mais relevantes. Nossa autoridade aumenta sobre a terra. Quando você vence, eu venço. Quando o irmão que está do seu lado vence, eu venço. Então, querido, cada um de vocês importa. A sua luta importa, a sua vitória importa. E é por isso que nós oramos uns pelos outros. Que quando você vence, eu venço também. Amém? A pessoa que está do lado fala assim, quando você vence, eu venço também. O triunfo da igreja depende da vitória pessoal de cada crente. E aí a gente lembra dos nossos guerreiros. Sozinhos. Samar sozinho no campo. Um campo de lentilhas. Todo mundo bateu em retirada. Ficou um homem. E ele falou assim, eu vou defender essa terra. Porque é dessa terra que a gente tira alimento. Porque é dessa terra que a gente come. E eu não vou deixar essas pessoas virem aqui e saquear. Eu não vou colocar a segurança dos nossos filhos em risco. Todo mundo fugiu, mas eu vou ficar aqui de pé. E sabe o que acontece quando cada um decide travar a sua guerra? Quando cada um fica de pé no meio do campo, sozinho que seja, fala, eu não sei os outros, mas eu vou travar essa guerra. Eu não sei os outros, mas eu vou lutar pela minha santidade. Eu não sei os outros, mas eu vou jejuar. Eu não sei os outros, mas eu vou criar os meus filhos no caminho do céu. Eu não sei os outros, mas eu vou cuidar do meu ministério. Eu não sei os outros, mas eu vou divulgar Jesus por onde eu for. Sabe o que acontece? As colheitas são preservadas, os campos não são destruídos. E deixa eu falar uma coisa também muito importante para você. Eu sempre falo, e eu quero fazer esse adendo, eu sempre falo que a gente tem que pedir ajuda. A Bíblia fala que nós precisamos confessar uns aos outros para que a gente possa receber cura, porque o Senhor perdoa. Mas a cura às vezes vem no compartilhar. Quando eu abro meu coração e falo, esse sou eu. E eu estou passando por essa luta. E eu estou passando por essa situação. E eu tenho pecado nisso. E eu estou abrindo meu coração. Você é curado quando você faz isso. Eu sempre falo isso, tá? Mas deixa eu fazer uma outra observação dentro da observação. Algumas coisas nas nossas vidas não vai depender de ninguém, só da gente. E esses guerreiros são um exemplo para nós. Tem hora que todo o exército não vai estar com você. Você vai estar sozinho, com uma espada na mão. E eu quero falar para você, não fuja, em frente. Enfrente os seus inimigos, enfrente os seus pecados, enfrente as suas dificuldades, enfrente as suas histórias, enfrente as suas próprias acusações, enfrente as suas intenções. Faça como a palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos, Senhor, fazer coisas por nós mesmos e a gente não pode depender dos outros. A nossa fé, a salvação, ela é individual. Ninguém vai jejuar por mim, ninguém vai vir à igreja por mim. Alguém pode até te arrastar para vir à igreja, mas prestar
culto é outra coisa muito diferente. Vir à igreja e prestar culto não é a mesma coisa. Você pode estar aqui e estar lá na China na sua mente. Prestar um culto é uma decisão pessoal sua. Guardar o seu coração em santidade é uma coisa que só você pode fazer por você. Cultuar o Senhor todos os dias da sua vida é uma coisa que só você pode fazer por você. Enfrentar o pecado é uma coisa que só você pode fazer. Nós vamos te ajudar. Nós vamos estender a mão, mas tem coisas que dependem só de você. Amém? E a sua luta pessoal importa. Sabe por quê? Aí vem os segredos de Deus. O que Samar significa, gente? Samar, vocês lembram? Desolado, deserto, saqueado. Não é? Qual foi a luta que Samar teve que travar sozinho? Defender um campo. Para que o campo não ficasse o quê? Desolado, deserto, saqueado. Entende? Como é que era lá o significado do nome do outro, do primeiro? Não era aquela pessoa que busca os seus próprios prazeres? Qual foi a luta que ele travou sozinho? Lutou sozinho contra 300 homens. Contra os seus próprios prazeres. Como é que o nome dele significa? Aquele que é delicado, aquele que é ornamento, aquele que é frágil. Adivinha qual foi a luta que ele travou sozinho? Uma luta que exigiu dele todo o vigor que um homem poderia demonstrar. O que isso quer dizer para mim e para você? Que da sua luta vai sair a autoridade para te lançar para o seu destino. Aquilo que é difícil para você, aquilo que ninguém pode fazer por você, vai sair a autoridade para que você possa impactar vidas e fazer sua grande contribuição para o reino. Esses 3 homens foram os mais valentes, sabe por quê? Porque eles pegaram aquilo que colocaram o selo neles, aquilo que taxaram eles, aquilo que rotularam eles, falou assim: eu não vou deixar o meu rótulo virar um rótulo sobre a minha sociedade. Eu vou me levantar, ainda que seja sozinho, e eu vou travar a minha guerra. E ao invés disso ser uma maldição sobre o meu tempo, sobre a minha geração, vai ser a resposta. Amém? Eu ouvi um testemunho que me impactou muito. Tem um canal no YouTube que eu recomendo muito a vocês, chama Brasil Paralelo. Acho que meu pai até mencionou ele aqui esses dias. E eles fizeram um especial de Natal, em 3 episódios. Queridos, façam um favor a vocês mesmos e assistam. Não é não? No primeiro episódio, eu vou já dar spoiler porque eu assisti então. No primeiro episódio, Ana Paula Henkel é uma ex-atleta, hoje ela é comentarista. E ela foi uma atleta de vôlei. E ela foi para Olimpíadas, ela foi uma grande campeã do nosso país. E ela contou no especial do ano anterior que teve um momento na vida dela em que ela estava se preparando para as Olimpíadas, ela estava no auge da carreira e ela engravidou, sem ter planejado. Apesar de ser casada e tudo, aquele filho não era o que ela queria naquele momento. Aquele filho, entre aspas, ia estragar a carreira dela. E ela falou que ela se entristeceu e chorou. Eu não queria. E ela falou que o pai dela sentou e falou assim: minha filha, quando a vida bate a porta, a gente não chora e se entristece. A gente recebe com alegria, porque uma vida é um milagre. E ela abdicou das Olimpíadas, ela abdicou dos projetos pessoais, ela abdicou para ela poder se dedicar. E ela contou isso no ano anterior. No especial desse ano ela relembrou essa história e ela citou 17 nomes. 17? Dezessete bebês que iam ser abortados. Porque as mães estavam naquela situação: eu não planejei, eu não vou dar conta, não era o momento. Mas ao ouvirem o relato da Ana Paula, entraram em contato, pediram ajuda, e aquelas 17 mães desistiram. Na verdade, eram 16, acho que tinha gêmeos. Desistiram de abortar essas crianças. E as crianças foram salvas. Porque uma pessoa decidiu lutar a sua guerra e compartilhar a sua história.
Deixa eu te falar. Existem 1, 2, 3, 17, 20 vidas que podem ser mudadas, impactadas, se você não desistir da sua guerra. Se você se levantar e contar a sua história. Eu não posso impactar o coração de uma mulher divorciada, porque eu não, tanto quanto uma mulher divorciada, porque eu nunca me divorciei, nem vou. Diz amém, amor. Eu não posso falar sobre o que é perder um cônjuge, porque eu não perdi também. Você entende? Eu posso falar sobre esperar uma promessa do Senhor, sobre alguém que está esperando, porque foi uma luta que eu tenho travado. Eu posso falar sobre descansar no Senhor. Você entende? Levante-se. Não do seu lugar. Levante-se no seu campo e trave a sua guerra. Amém? A sua guerra só depende de você. Mas muitas pessoas podem ser abençoadas porque você decidiu lutar. Amém? Amém? Terceiro e último. Em Adulão, nós aprendemos sobre troca. Entraram homens, como a gente falou já, endividados, problemáticos, descontentes. E saíram guerreiros, motivados, corajosos, vitoriosos, supridos. E eu quero falar para vocês que nós não temos a caverna física de Adulão, mas nós temos o Adulão que é uma pessoa. Como assim, Anne? Vocês se lembram no Novo Testamento quem foi que falou: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu? Jesus é o nosso Adulão. Aquela caverna abrigou as pessoas desajustadas, rejeitadas, tristes. E aquele processo de buscar a justiça das pessoas acabaram encontrando a justiça do Senhor. Jesus é esse que abraça as pessoas cansadas, sobrecarregadas, desajustadas, problemáticas. Só que preste muita atenção. É sobre troca. Fala comigo, troca. Fala mais uma vez, troca. Veja bem como diz Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É todo, graças a Deus. Tô livre, pronto. Termina aí, gente, a passagem. Tomem sobre vocês o meu, fala comigo, jugo. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aqui, a gente precisa entender uma coisa, e isso é para proteger a nossa vida, que o Senhor falou isso. A palavra do Senhor fala que é uma troca. Me entrega o seu fardo, me entrega o seu peso, um fardo que talvez não é seu, que não é para você carregar. Me entrega esse fardo e você vai receber em troca o meu jugo. Amém? O Senhor nunca falou, nunca, o Senhor nunca nos enganou, dizendo que a nossa vida ia ser a mil maravilha, que nada ia acontecer de ruim com a gente. Nunca, pelo contrário. Ele falou, olha, vocês vão ter aflições nesse mundo, mas se animem. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. E a palavra do Senhor fala que Jesus fala assim, olha, venham a mim, vocês estão cansados. Eu vou trazer descanso para a sua alma. Eu vou trazer paz para a sua vida. Eu vou trazer renovo para você. E você, ao invés de carregar os seus fardos pesados, você vai carregar o meu jugo. O que é jugo, gente? É aquela peça que os bois carregavam para puxar, né? Um instrumento, para puxar uma carroça, para puxar, às vezes, uma máquina, desculpa. É aquele instrumento que coloca assim, geralmente eles colocam uma canga, né? Bota 2 bois para poder puxar. E Jesus fala assim, eu estou puxando um jugo. Toma o meu jugo sobre você. Ele nunca falou que nós não teríamos cargas para carregar.
Mas Ele nos garantiu que o nosso jugo, o suave, sabe qual é o significado de suave? O significado de suave é feito sob medida. O seu jugo é feito sob medida para você. Isso quer dizer que ele não vai te apertar além da conta. Isso quer dizer que ele não vai ser mais pesado do que você pode carregar. Isso quer dizer que ele não vai ser impossível. Ele sabe exatamente a sua estrutura. Ele sabe exatamente o que você pode. E a grande notícia é que ele já carregou por nós. Que ele já carregou. Nós vamos apenas entrar em concordância com ele. Nós vamos entrar debaixo do jugo dele. E nós vamos caminhar lado a lado com Jesus. Carregando a vida dele sobre as nossas vidas. Carregando às vezes as dores dele sobre as nossas vidas, carregando a nossa cruz, mas vivendo uma vida de vitória, entendendo que o fardo dele é leve e o jugo dele é feito sob medida. Quem pode falar um amém comigo nesse lugar? E ele nos garantiu que nós teríamos paz. E ele nos garantiu que nós teríamos descanso para as nossas almas. E ele nos garantiu que nós teríamos refrigério. Ele não garantiu que viveríamos sem problemas, mas Ele garantiu que nós teríamos refrigério, nós teríamos saúde mental, nós teríamos paz no nosso espírito. E eu quero orar hoje com você, que quer fazer essa troca em Adulão, que quer entrar em Adulão, não buscando a sua justiça, não buscando os seus próprios interesses, não buscando aquilo que você julga que é certo, mas buscando a justiça do Senhor, aplicando isso sobre a sua vida e fazendo essa troca, falando: Senhor, eu te entrego meus rótulos, eu te entrego as minhas dívidas, eu te entrego os meus pecados, eu te entrego aquilo que está pesado para mim, e eu quero o seu fardo que é leve e o seu jugo que é suave. Eu quero entrar e aprender os princípios de honra na minha vida. Eu quero entrar e lutar as minhas guerras. Eu quero entrar e lutar aquilo que eu preciso lutar, a minha história. E eu quero fazer a diferença nesse mundo. Eu quero ser como os 3 guerreiros mais valentes de Davi. Eu quero ser como os guerreiros mais valentes do exército de Cristo. Eu quero minhas vitórias pessoais para que a igreja possa ser triunfante. Quem entende isso comigo, fala amém. Fica de pé comigo no seu lugar. A primeira oração que eu quero fazer é com você que quer fazer essa troca, talvez pela primeira vez na sua vida. Você quer fazer essa troca comigo. Onde eu entrei aqui hoje carregando rótulos, pesos, dores da minha própria história, culpa. E eu quero entregar esses fardos pesados para Jesus. E eu quero o jugo dele. Eu preciso do perdão dele. Eu preciso do alívio dele. Eu preciso ser salvo. Eu preciso de uma nova história. Eu preciso entrar na caverna de Adulão e encontrar não a minha justiça, mas a justiça divina. E eu preciso ter minha história transformada como esses homens tiveram. Eu quero que você fechasse os seus olhos comigo no seu lugar. Todos, se puderem, claro. E você que quer fazer essa oração com sinceridade no seu coração, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto no seu lugar para que eu pudesse te ver. Muitas mãos levantadas. Pode ficar com a sua mão erguida. Pode ficar com a sua mão erguida. Eu vou orar por você. Deus, hoje essas pessoas estão aqui com as mãos erguidas, falando: eu preciso entregar os meus fardos nas mãos de Jesus. E eu quero o jugo dele que é leve. E eu quero o fardo dele que é suave. Pessoas que estão pedindo, Deus, pedindo salvação. Pessoas que estão pedindo uma nova vida, uma nova história. Pessoas que estão com mãos levantadas falando: eu preciso de Jesus na minha vida. Que estão se entregando ao Senhor. Deus, aqueles que estão tomando, Deus, essa decisão pela primeira vez na vida deles. Escreve o nome de cada um no livro da vida. Onde há pecados que sejam perdoados. Onde há rótulos e maldições que sejam cancelados. Onde há medo, que haja libertação e que eles encontrem no amor do Senhor uma vida nova. Que eles tenham vida abundante. Que eles recebam amor, aceitação e paz como eles nunca sentiram. Deus, em nome de Jesus, que haja cura na mente, na alma, cura de doenças emocionais e mentais, que haja cura agora de ansiedade, que haja cura de depressão, que haja cura de síndrome do pânico, que haja cura agora das culpas e fardos. Deixa eu falar, você está liberto em nome de Jesus. Se alguém
coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se você está se entregando a Jesus, eu quero te falar, a sua vida é nova. Tudo passado ficou para trás. Deus está te dando uma nova vida. Uma nova vida, você é livre. Levanta a sua cabeça, você é livre. Levanta a sua espada, você pode lutar. Você não vai morrer nesse campo de batalha, mas você vai vencer, porque é Jesus que está com você. Em nome de Jesus nós oramos, nós te abençoamos. Em nome de Jesus, quem crê e recebe diz amém. Vamos dar um aplauso bem forte, porque Jesus fez milagre nesse lugar. Jesus operou nesse lugar. Amém, aleluia. E agora eu quero orar com você que quer tomar a sua posição, amém? Você que quer tomar a sua posição, pegar a sua espada, ainda que você esteja, pode continuar, pode continuar, ainda que você esteja sozinho no campo, ainda que todo mundo bata em retirada, hoje você vai tomar uma decisão aqui comigo, falei, eu vou pegar a minha espada, ainda que eu tenha que segurar ele até minha mão ficar dormente, eu vou lutar as minhas guerras, eu vou vencer as minhas batalhas, eu não vou esperar ninguém fazer por mim aquilo que só eu posso fazer. A decisão é minha e eu assumo a minha posição. Eu vou entrar em Adulão e eu vou encontrar a justiça do Senhor. Eu vou aprender a honrar, eu vou aprender os princípios, eu vou aprender a travar as minhas batalhas e eu vou vencer com Cristo. Quem está comigo diz amém. Então levanta comigo a sua mão direita, como se você estivesse segurando uma espada, simbolicamente, tá? Simbolicamente, feche os seus olhos e você vai travar a sua guerra. Eu já falei tudo que eu podia falar, agora é a sua vez de falar. Qual é o seu campo de batalha? Qual é a sua terra? É a sua família? É o seu temperamento? São os seus traumas? É um pecado que se agarra a você? O que é que você precisa batalhar? Qual é o seu campo de batalha? Começa a falar, Senhor, eu vou vencer, eu vou vencer. Começa a declarar sobre a sua vida, começa a profetizar, como a gente aprendeu lá no dia 31. Comece a ungir, comece a declarar, Senhor, eu sou forte, eu não sou aquilo que parece, eu não sou o rótulo que foi colocado sobre mim, eu não sou intimidado, eu não sou pecador, eu não sou indigno, eu sou filho do Senhor, eu sou guerreiro, eu tenho coragem, eu vou lutar, o Senhor é minha força, o Senhor é meu cântico, o Senhor está comigo, e com meu Deus eu salto muralhas, é Ele que adestra as minhas mãos para a batalha, é Ele que me ensina, é Ele que me fortalece, Ele não me abandona, Ele vai comigo, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou fazer a minha parte. Sou guardado por ti, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 é assim. Mais uma vez assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Dá pra dar bem forte, gente. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Quantos vão lutar essas guerras e vencer na autoridade que o nome de Jesus te dá, na força e na capacitação que vem do Espírito de Deus, pela graça que te dá capacidade para fazer
coisas que você na sua própria natureza não é capaz de fazer. Levanta comigo a sua mão lá em cima. Começa a aplaudir ao Senhor. Começa a declarar vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua semana, sobre a sua família. Diga a última vez para ela: parece, mas não é. Fala para ela: o que é o que o Senhor diz sobre você. Amém? Amém.